Meu início no futebol foi do Clube Náutico Capibaribe, né, em Recife, onde eu joguei juvenil, né, juniores, né, de aspirantes, mas joguei no aspirante e depois já me profissionalizei, né. Eu vim emprestado pelo Náutico e o Ceará emprestou um jogador, não sei se vocês lembram, né, do Erasmo, foi emprestado para o Náutico. E no final dos dois contratos, o Ceará e o Náutico entraram em acordo, né, o Erasmo ficando de vez lá no Náutico e eu ficando de vez aqui no Ceará. Foi no ano de 1989. Nós fomos campeões, né, arrastão, né, e nós fomos campeões. Eu joguei, acredito que 99% das partidas. Fiquei de fora da última partida contra o Tiradentes, né? E nós jogamos na quarta-feira. E no domingo foi o jogo contra o próprio Tiradentes. Eu não joguei, né? Por causa do terceiro cartão amarelo. Jogou o Cláudio, zagueiro bom, muito bom, meu amigo. Jogou, né, do recado e nós fomos campeões. E 1990, onde eu fui campeão também, titular, jogando todas as partidas. Devo ter ficado de fora uma ou duas, mas nós fomos campeões direto, né? Ganhando os 4 turnos, na época tinha 4 turnos, né? E foi muito maravilhoso, muito, muito bom. O jogo da decisão do título, né? Se eu não me engano, uma quinta noite, nós fizemos 2-0, um gol do Hélio Carrasco e um do Santos, né? E no finalzinho, o Fortaleza fez um gol com o Valdir, né? Jogo dramático, né? Castelão lotado, mas também não dava mais tempo, né? Nós fomos campeões, foi muito importante. O gol do Hélio, né, nos deixou numa situação muito privilegiada. Foi no início de 1990, contra o Tiradentes. Nós ganhamos o jogo no PV de 1-0, foi o gol meu. O Tiradentes sempre foi um time que gostava de complicar. Era uma equipe da polícia, né? E sempre complicava bastante. Tinha muitos jogadores bons, né? Jogadores que tinham passado pelo próprio Ceará, pelo Fortaleza. E nós ganhamos de 1-0 no PV, um gol meu, né? 1-0, gol de cabeça. E esse jogo realmente ficou muito, muito marcado na minha vida, né? Na nossa equipe tinha o Hélio Carrasco, né? Tinha o Santos, Carlos Alberto Borges, Gerson Sodré, o Beto Cruz. Nosso goleiro era o Roberval, né? O Paulo César, lateral esquerdo do PC, né? O Belterra fazia o Márcio, né? Que veio do Flamengo na época. Então, assim, era uma equipe muito boa mesmo. Uma equipe... Na verdade, a equipe era toda unida, né? Todos os jogadores eram bastante unidos, né? Hoje também são, mas muito, vamos dizer, o lado financeiro, né? Nós jogávamos, tem a exigência da torcida, tinha a nossa vontade de jogar. Não que hoje não tenha, tem sim, mas o lado financeiro hoje, realmente, ele cresceu bastante, né? O Hélio Carrasco, ele, na verdade, o termo que eu uso para ele hoje é que ele era diferenciado, né? O Hélio, ele chamava Edson, apertou, joga em mim que eu resolvo, pode jogar. Assim, além de ser um excelente jogador, um craque, né? O Hélio era uma pessoa maravilhosa, né? Era amigo de todos gostavam dele, né? Da rouparia até a direção, nunca teve problema com ele. Então, assim, ele fez a diferença, né? Quando eu cheguei no Ceará, o Hélio já tinha passado aqui, né? E quando eu soube que ele tinha sido contratado, né, o pessoal disse, você vai ver que o Hélio realmente é o cara que vai fazer a diferença. E realmente foi isso mesmo. Para ele, a bola, ele resolvia, né, contra o Fortaleza, contra o Ferroviário. Ele não tinha, na verdade, o zagueiro sofria quando jogava contra o Hélio. Assim, o grupo do Ceará é muito bom, muito homogêneo, né, tanto dentro de campo como fora de campo, né. Para você ver a equipe da gente, tínhamos o Beto Cruz, tínhamos o Carlos Alberto Borges, Gerson Sodré, Oliveira Canindé, né, que hoje é técnico, né. Então, assim, a equipe era muito homogênea, dentro de campo, fora de campo. Eu não lembro de registro de jogadores que faltavam ao treino, jogadores que não apareciam, né, e no dia do jogo de uma forma diferente, não. Todos os jogadores, homogeneidade muito grande, né, dentro de campo, fora de campo. Era um grupo vencedor, né, um legado muito importante que o Ceará se tornou, né, um grupo vencedor. Hoje ainda tem o Júlio, né, Júlio Abreu, que ele faz parte é o mordomo, né, faz parte da rouparia, e tem o Anacleto Pires, né, os dois ainda estão no clube, né, fizeram parte daquele período que eu passei aqui. O Anacleto era incansável, né, quando a gente machucava, naquela época ele que
assumia muito o papel lá nas concentrações, né? O médico, o doutor, vinha uma vez ou outra, mas ele assumia muito esse papel. Júlio Abreu, incansável também na rouparia. São duas pessoas, tanto é que ainda estão aqui até hoje, né? Pessoas honestas, corretas e trabalhadoras, né? Tive vários técnicos, né, no Ceará, né? O Cílio Pontes, né? Sensacional, né? Eu passei esses 2 anos, foi com o Dimas e com o Lula Pereira, né? Os dois se entrosavam bastante, né? Os dois assumiam. Uma época o Lula assumia, outra época o Dimas assumia, mas quando o Dimas assumia, o Lula sempre estava dando apoio a ele. Quando o Lula assumia, o Dimas estava ali por trás dando apoio a ele. Então, assim, tanto é que nós fomos campeões 2 anos, né? O Ceará é um clube onde a gente passou a gostar, passou a se identificar bastante, né? Mesmo de longe, né? A equipe, quando é campeã, a gente deixa um legado muito bom, né? Foram bastantes amigos que eu fiz na época, né? A maioria já não estão mais por aqui, né? Algum ou outro ainda mora aqui em Fortaleza, no caso do Marquinhos Capivara, do Ayrton Tanque, né? Do Ivanildo, né? E do Paulo César, PC, né? Então, assim, foi uma época que me identificou muito. De vez em quando eu venho com minha família, né? Dar um passeio aqui em Fortaleza. Então, assim, para mim é uma coisa que marcou bastante. A torcida do Ceará é uma torcida, vamos dizer lá, muito exigente, né? Vocês sabem melhor que eu. Então, assim, como nós fomos campeões, né? 89, 90, né? Então a exigência aumentava, né? A gente não podia um empate sequer, a gente não podia, tipo assim, jogar com a equipe inferior, a gente ganhar de 1 ou de 2, né? Eles queriam sempre mais. Mas a minha relação com a torcida foi uma relação de vitória, né? De vencedor, né? Tanto é que fomos campeões 89, né? 90, fomos campeões do torneio Ceará-Pará. Então, assim, tivemos uma relação muito boa. Até hoje, quando eu encontro com alguém das antigas, né? Sempre recebo bastante elogios, né? Eu fiquei bastante abismado com a intensidade da torcida do Ceará, né? Ela realmente é uma torcida fanática. Ela não tem, né? O pessoal fala muito aí no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, mas a torcida do Ceará, ela é incansável. Vem em treino, vai em jogo, vai jogo fora. Então, assim, eu fiquei muito entusiasmado com a forma que a torcida realmente ela procede, né? Procedia na época e procede até hoje, né? Que continue, né, incentivando os seus atletas, né? Continue incentivando a sua direção, né? Que é muito importante. Às vezes, né, o jogador e a própria direção não tem aquele resultado positivo que a torcida sempre espera que seja, né? E cada jogo é uma história, futebol não tem fórmula, né? A gente vê muitas vezes uma equipe inferior ganhando para uma equipe muito superior, né? Então, assim, se o futebol tivesse fórmula, ia ter só um campeão, vencedor. Mas que continue dessa mesma forma, com essa mesma intensidade, né? Para que, assim, alguns jogadores que passem por aqui, como eu já passei, e que um dia possa ser recebido, né? Desta mesma forma que eu estou sendo recebido por vocês, pela direção. Isso é muito importante. É uma junção de direção, né? Jogadores e torcida. Isso aí é primordial no futebol hoje.